Olá, queridos alunos. Hoje trataremos sobre necessidade do trabalho. Tomo 2, módulo 12, roteiro 3. Necessidade de trabalho? Então é necessário trabalhar? Não sei. Eu preciso trabalhar? Ou é uma imposição social isso? Eu achei que só aqueles que precisassem que tinham que trabalhar. Será que eu não posso ficar na rede o dia todo, não? Não. Vamos ver? Então, já começamos a falar que é uma lei. Lei do trabalho. Lei? Nossa, lei? É uma lei. O trabalho é uma lei. E aí eu acrescento a vocês. O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais porque ele aumenta as necessidades e o gozo. Então, pela explicação que os espíritos vão nos oferecer na questão 647, nós chegamos à conclusão de ser uma lei necessária ao progresso. Então, nada é invenção do homem, muito ao contrário, é uma criação divina, a lei do trabalho. E aí eu vou pedir para você fazer a leitura, eu trago uma historinha muito interessante e preste atenção nessa história e vocês vão ver a similitude nos dias atuais com muitas famílias, com muitas pessoas que vivem nessa condição e as consequências de viver nessa condição. O título é Empurre a Sua Vaquinha. Um sábio passeava na floresta com seu discípulo, avistou uma casinha pobre aos pedaços. Nela morava um casal e 3 filhos, todos mal vestidos, sujos, magros e aparentando subnutrição. O sábio pergunta ao pai da família: como vocês sobrevivem? Não vejo horta alguma, não vejo plantação alguma, não vejo animais. O pai respondeu: nós temos uma vaquinha que nos dá alguns litros de leite por dia. Uma parte do leite nós tomamos, outra trocamos na cidade vizinha por alimentos e roupas, e assim vamos sobrevivendo. O sábio agradeceu e saiu novamente pelo caminho. Logo em seguida, o sábio avistou uma vaquinha e ordenou ao seu discípulo: puxe aquela vaquinha até o precipício e a empurre precipício abaixo. Posso falar? Mesmo sem compreender a ordem, o discípulo a cumpriu. Empurrou a vaquinha no precipício. E ficou pensando na maldade do sábio em mandar matar a única fonte de subsistência daquela pobre família. Aquilo não saiu da cabeça do discípulo por muitos anos. Alguns anos depois, passando pela mesma região, o discípulo lembrou-se da família e do episódio da vaquinha. Resolveu voltar àquela casinha e, surpresa! No lugar da pobre casinha havia uma bela casa, um pomar ao redor, várias cabeças de gado, um trator novo. Na porta da casa avistou o mesmo pai, agora bem vestido, limpo, saudável. Logo apareceram a mulher e os 3 filhos, todos bonitos e aparentando saúde e felicidade. Quando o discípulo perguntou a razão de tanta mudança nesses últimos anos, o pai da família respondeu: a gente tinha uma vaquinha que caiu no precipício e morreu. Sem vaquinha, a gente teve que se virar e fazer outras coisas que nunca tinha feito. Começamos a plantar, criar animais, usar a nossa cabeça para sobreviver, e daí a gente viu que era capaz de fazer coisas que nunca tinha imaginado, e de conseguir coisas que a gente achava impossível, porque nunca havia tentado fazer. Sem a vaquinha, a gente foi à luta e a gente só tinha essa alternativa: lutar para vencer. Moral da história. Muitas das vezes, alguns ferrenhos defensores de alguns programas sociais, não que não sejam válidos, sim, é válidos, mas a permanência, a manutenção desses programas por um longo tempo, fazem isso. Trazem escravos, trazem dependentes, das pessoas que não vão buscar o caminho da vitória, vão se acomodar, vão viver na dependência, vão viver algemado. É isso que essas vaquinhas acabam trazendo para essas famílias. É importante auxiliar o próximo? Sim, mas não basta só auxiliar, é preciso levar a eles outros crescimentos. O crescimento educacional, o crescimento moral, o crescimento religioso, para que ele saia dessa inércia. Porque, primeiro, é uma situação natural do ser humano buscar esse comodismo. Todos nós gostamos da zona de conforto, da zona que não nos agride. Então, não estamos comendo,
está tudo certo. Sempre vai ter uma cesta básica que vai ser fornecida por uma instituição, a minha barriguinha vai estar cheia, mas é um caseco, não importa, eu estou com a minha barriga cheia, a minha necessidade básica está sendo suprida. E aí, esse ser não vence. E esse ser amanhã, ele envelhece. Esse ser amanhã vai ser um fardo social para todos nós. Culpa de quem? Daquele que levou a vaquinha e que não quis jogar a vaquinha, ou seja, não quis encerrar, extinguir esse benefício para que ele pudesse vencer, para que pudesse essa família vencer. Então, tenhamos cautela no auxílio, tenhamos cautela nos estender a mão. Eu não estou te dizendo que não sejamos caridosos, misericordiosos para o próximo, muito ao contrário. Eu estou te dizendo, demos a ele, sim, as suas necessidades básicas durante um período, mas não a eternização desse período, para que esses seres não se acomodem e não se tornem reféns, muitas das vezes, de um sistema social cruel, que mais está ali para explorá-los, mais está ali para obter vantagens, qualquer outra vantagem inimaginável que essas misérias trazem, esses bolsões de misérias trazem, para que esse ser possa sair disso, para que ele não seja mais escravo de nenhum sistema. Então tenhamos cautela no auxílio. Essa lição é uma fábula muito importante para que tenhamos em mente. Assistimos alguns irmãos auxiliares em programa, criações de bolsas, quando na verdade aqueles indivíduos destinados muitas das vezes a receber aquele trabalho laborioso, caridoso daqueles irmãos, aqueles indivíduos estão tão acomodados que eles não querem sair daquela situação, eles não vão trabalhar. E se oferecer um trabalho, eles não querem trabalhar, porque a vaquinha dá o necessário para ele. Então é preciso empurrar essas vaquinhas, despenhadeira abaixo, para que esses indivíduos cresçam. O convite é ter cautela e analisar bem os casos. Existem pessoas que são realmente impossibilitadas de trabalhar e não têm uma outra forma de subsistência, mas tem aqueles que estão temporariamente impedidos. E essas pessoas têm que voltar ao trabalho, porque o trabalho é uma lei da natureza e ele tem com a finalidade do progresso. O progresso da sociedade, o progresso do nosso planeta e o progresso individual do espírito. Então, por que trabalha um homem? Por necessidade. O que é uma necessidade? Consciência do que nos falta algo. Prioridade: comer, beber, dormir. Secundária: vestir-se bem, passear, cinema, etc. Então, o trabalho, no entanto, não se restringe apenas ao esforço de ordem material, porquanto toda ocupação útil é trabalho. Sejam atividades intelectuais, sejam morais, e é nesse sentido que se diz que o espírito também trabalha. Em razão de sua natureza corpórea e objetivando o aperfeiçoamento de sua inteligência, o trabalho é imposto ao homem como uma condição essencial para o seu desenvolvimento moral e espiritual. Sem o trabalho, o homem permaneceria na infância intelectual, embora, em certos casos, possa também ser considerado como uma expiação, tendo em vista a sua condição evolutiva. Como assim? Então, muitas das vezes, nós somos submetidos a um determinado tipo de trabalho para fazer com que haja uma lapidação da nossa arrogância como espírito. E aí nós vamos ter que ter trabalhos bastante inferiores, se é que pode-se dizer que o trabalho é inferior, mas trabalhos não tão glamurosos, né, em função de diminuir a nossa arrogância. Então, nós temos os 3 tipos de trabalho e para que serve? Material, moral e espiritual. É nisto que reside a minha fala inicial no combate a empurrar as vaquinhas de despenhadeira abaixo, porque nós atendemos um único quesito, o material, mas não damos àquela família ou àquele ser o moral nem o espiritual. Nós não ensinamos, e aí aquele ser só recebe a comidinha para encher a sua barriga, e ponto, e dali ele não passa. E o nosso dever, como caridosos, com desejo de auxiliar o nosso próximo, é dar a eles esses 3 tipos de trabalho: o material, o moral e o espiritual. Quando eu assim faço, eu consigo tirar esse ser da sua inércia, eu consigo resgatar esse ser da onde ele se encontra. O trabalho, em tese, para o ser em processo de evolução, configura-se sobre 3 aspectos principais: material, espiritual e moral, como eu já tinha dito.
Através do trabalho material, propriamente dito, dignifica-se o homem no cumprimento dos deveres para consigo mesmo, para com a família que Deus lhe confiou, para com a sociedade em que participa. Pelo trabalho espiritual, exerce a fraternidade com o próximo e aperfeiçoa-se no conhecimento transcendente da alma imortal. No campo da atividade moral, lutará simultaneamente para adquirir qualidades elevadas ou, se for o caso, por sublimar aquelas com que já se sente aquinhoado. Então vocês observem que o trabalho que deve ser ofertado a todos nós, ele precisa ter esse tríplice aspecto, esse tripé, para que possa ter resultado, para que o espírito possa efetivamente progredir. Faltando qualquer uma dessas partes, o espírito ficará com dificuldade no seu progresso. Então é preciso ser dado a esse espírito, criar condições para que esse espírito possa obter o material, o moral e o espiritual. Então o trabalho entendido como lei da natureza é das maiores bênçãos de Deus no campo das horas. Em suas dádivas de realização para o bem, o triste se reconforta, o ignorante aprende, o doente se refaz, o criminoso se regenera. É o guia na descoberta de nossas possibilidades divinas no processo evolutivo do aperfeiçoamento universal. Nela, a alma edifica a própria casa, cria valores para a ascensão sublime. Então, nós estamos observando que essa lei é fundamental para que o espírito possa ser alavancado, para que ele possa atingir os cumes da perfeição. Ele precisa trabalhar. E muitos de nós até acreditam que jaz, né, descanso eterno. Não é verdade. No mundo espiritual se trabalha e muito. Não se trabalha no campo material, mas se trabalha no campo moral, no campo espiritual. É isso que acontece no mundo espiritual. Então, Deus quer que trabalhemos? Será que Deus quer que nós trabalhemos? Essa é uma lei dele, naturalmente, é claro que ele quer que nós tenhamos condições de trabalhar. Aliás, o homem que não trabalha, o homem que se entrega à ociosidade, o homem que se entrega ao comodismo, ele está a contrariar uma lei divina. É claro que quando eu estou contrariando uma lei divina, eu estou transgredindo uma lei divina, é claro que as consequências virão. É claro que o meu querido amigo, como tenho falado reiteradamente, entregador, baterá à minha porta para me tirar da zona de conforto. E normalmente esse entregador é aquele sábio que vai empurrar a minha vaquinha de espenhadeira abaixo para fazer que eu saia da zona de conforto e vá cumprir uma lei divina, que é a lei do trabalho. Então sim, porque o trabalho não é castigo, mas sim oportunidade de progresso, de evolução e, consequentemente, busca da felicidade. É através do trabalho que acontece o progresso do ser humano, pois o trabalho visa conservar o corpo e desenvolver o pensamento. Também através da convivência com outras pessoas há um crescimento pessoal e coletivo, pois uns aprendem com os outros. Então olha que magnífico, que fantástica essa lei. Ela não só oportuniza o espírito crescer, mas faz com que todos aqueles que estão em volta daquele espírito em desenvolvimento cresçam também. Dá a esse grupo a condição de sorver conhecimento nas fontes daquele que se debruçou sobre o trabalho. Então, olha a importância do trabalho para todo ser. É necessário que o homem trabalhe de sol a sol, para ele e para a humanidade. Dirão alguns, mas eu não preciso trabalhar. Sempre nós vamos precisar trabalhar, ainda que seja no campo da intelectualidade. Nós temos que trabalhar, colocar a nossa mente em movimento, aquecendo os nossos neurônios, né? Para que haja essa explosão de energia, para que seja criado coisas, para que seja restabelecido coisas. É para isso que trabalhamos. Então só devemos entender por trabalho as ocupações materiais, que eu acabei revelando. Acabou de falar. Acabei de revelar. Não, o espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Sejam atividades intelectuais, sejam morais, e é nesse sentido que se diz que o espírito também trabalha. E quando dormimos, trabalhamos? Não estou repousando? Não estou descansando? O espírito pode trabalhar e estudar no mundo espiritual, enquanto o corpo físico repousa. O repouso do corpo físico também
também é importante para a reparação das forças físicas. Então, o meu corpo descansa, mas meu espírito continua trabalhando. E aqui fica sempre uma orientação para todos vocês. Ao se recolherem para repousar no seu corpo físico, faça uma oração ao seu mentor, ao mundo espiritual, para que permita, para que desloque seu espírito até as camadas educativas, para que você possa sorver desse conhecimento, para que você possa obter o aprendizado, para que você possa ser útil também no mundo espiritual e quando regressar com novas ideias, com novos talentos que lhe foram apresentados, você colocar em prática ao seu mundo material. Então está aí a importância de, antes de adormecer, uma sincera oração ao mundo espiritual, para que possamos ser levados, resgatados para ir para as escolas, ir para as faculdades, ir para os ambientes onde os sábios estarão a ministrar conhecimento. Então, se enquanto a gente dorme, a gente pode estar trabalhando, estudando no plano espiritual, significa que o espírito desencarnado, ele continua a trabalhar no mundo espiritual? Não resta a menor dúvida. E aqueles que julgam que vão ter um descanso eterno, levam engano. Não terão descanso eterno. Lá trabalharemos muito mais, porque sim, por não termos o corpo físico, as nossas atividades intelectuais e morais são muito, muito grandes, não é? E permita o Criador que, assim que desencarnarmos, possamos visitar essas grandes bibliotecas espirituais pelo universo afora, para absorver todo esse conhecimento e nos permitir, quando retornarmos de novo ao plano material, ter uma carga de conhecimento que nos faça mais felizes e mais sábios. Então, a nossa querida Joana de Ângeles nos fala que o trabalho é dom da vida, que dignifica e mantém o homem. Em toda parte, o trabalho se impõe como lei mantenedora do equilíbrio. Sem ele, tudo retornaria ao caos do princípio, e os objetivos superiores naufragariam no tédio e na ociosidade doentios. Então, que a gente consiga perceber o que a nossa querida amiga e irmã Joana de Ângeles nos fala sobre a questão do trabalho. Quanto ela é importante, não se jogue na ociosidade, não silencie as suas mentes, não atrofiem as suas mentes, continuem a trabalhar, continuem a elaborar, ainda que eu não faça trabalho, até pela minha idade, trabalhos físicos, mas que eu produza trabalhos intelectuais, que eu possa auxiliar os meus irmãos, ensinar, também é trabalho, que eu possa ser um agente transformador, que eu possa ser um sábio responsável de jogar muitas, muitas vaquinhas de despenhadeira abaixo, para que você, que nos ouve, saia da inércia, saia da zona de conforto e vá trabalhar, vá galgar seu espaço, que é seu, é merecido, vá buscar esse horizonte, porque você foi criado simples e ignorante, com o propósito de se tornar um ser angelical. E para ser um ser angelical, necessariamente é preciso trabalho. Não tem outra forma de se chegar à condição de um ser angelical se não for por trabalho. A nossa amiga Joana de Ângeles trabalhou e trabalha muito no plano espiritual para nos auxiliar e nos mostrar a importância do trabalho. O trabalho também tem efeito terapêutico. São muitos os casos de pessoas que relatam que estão passando por dificuldades morais, problemas psíquicos ou problemas pessoais, familiares, e encontraram justamente no trabalho a sua terapia, o seu momento de se desligar dos problemas e se dedicar ao que vai engrandecer a sociedade, o planeta. Então, mostrando que o trabalho ele também tem efeito terapêutico. Observem que muitas das vezes nós vamos encontrar nas casas espíritas muitos irmãos que foram extremamente aquemados na vida material e não pararam, continuaram trabalhando dentro das casas espíritas. Por quê? Porque se ele ficasse na casa dele, sentado no sofá, vendo televisão, ele iria adoecer. Então ele descobriu que, continuando a trabalhar, colocando seus talentos a serviço do outro, auxiliando através do processo da caridade, ele está trabalhando e, consequentemente, se curando dos males que
o tédio, a ociosidade vai ocasionar. Muitas mentes tornam-se doentias em função de não querer trabalhar, de se negarem a trabalhar. Então, quando eu me coloco a serviço do outro, quando eu me dou, eu estou me curando. Eu não tenho mais pânico, eu não tenho mais traumas, eu não tenho mais medos. Por quê? Porque a minha mente está ocupada trabalhando. Eu já não tenho mais vontade de não querer viver. Eu encontro pela força do trabalho a vontade de viver, o desejo de viver, porque eu vejo no outro a oportunidade de realizar tudo aquilo que eu cheguei, eu consigo transmitir ao outro para que o outro também chegue. Isso é caridade, isso é amor em movimento. Caridade. Trabalhamos para o bem de todos, trabalhamos para o bem da sociedade, trabalhamos para o bem dos nossos irmãos e sejamos aquele sábio, ainda que a historinha possa ser cruel, mas que possamos empurrar muitas vaquinhas de despenhadeira abaixo, precipícios abaixo, para que aquelas famílias soergam-se e encontrem o caminho da felicidade, assim como muitos de nós já encontrou. E aí registramos os nossos parabéns a todos aqueles que se dedicam voluntariamente ao trabalho a serviço do próximo. Sejam nas casas espíritas, sejam nos hospitais, sejam nas igrejas, seja em qualquer local, orfanatos, asilos, em qualquer lugar onde você possa dedicar o seu tempo livre, o seu conhecimento, tudo aquilo que você adquirir e colocar em função do próximo. Para que a gente possa cumprir aquilo que Jesus nos ensinou, que não sejamos servos inúteis, que sejamos servos úteis, que sim, inúteis na medida que fazemos só aquilo que fomos programados. Quando vamos além, através do processo da caridade, através do processo do trabalho ao outro, nós nos tornamos servos úteis e não servos inúteis. Ficamos em paz, agradecemos mais essa oportunidade de junto podermos descortinar as verdades que o mundo espiritual nos apresenta.